Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a introdução do trabalho. Trata-se de uma reclamatória trabalhista do TRT4 da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Essa reclamatória trabalhista ela foi proposta pelo reclamante Everton Luiz em face da reclamada Café e Gastronomia. Eu vou falar um pouco sobre os fatos, como que ocorreu e o que ensejou o reclamante a requerer o acúmulo de função. Ocorre que o reclamante elaborou para a reclamada com 2 contratos diferentes. No primeiro contrato, ele trabalhou como faxineiro e no segundo contrato, ele trabalhou como operador de caixa. Só que no segundo contrato, tanto faz no primeiro ou no segundo, ele sempre desempenhava funções que ele não foi contratado para realizar essas funções. Ele alega que ele trabalhava como garçom, trabalhava como operador de caixa, trabalhava como entregador de lanches e realizava limpeza de banheiro. Só que a realização das tarefas relacionadas à limpeza do banheiro era feita sempre com o restaurante fechado, tanto que ele só conseguiria trabalhar depois nas outras funções, depois que ele já tivesse realizado toda a tarefa ali de limpar os banheiros, de limpar todo o restaurante, daí sim que ele ia trabalhar nas outras funções. Ele alegou também que a reclamada nem sequer forneceu os equipamentos, né, de proteção individual de forma, né, regular para ele poder realizar as tarefas de limpeza do banheiro, e também ele sempre alegou que acumulava função. Então, ele foi contratado para exercer a função de operador de caixa e, na hora, desempenhava outras funções que não era relacionada ao que ele foi contratado. Então, foi isso que fez ele entrar com a reclamatória trabalhista para requerer o acúmulo de função e para a reclamada pagar a diferença adicional referente ao acúmulo de função. Então, ele pediu para, né, até saiu da empresa, não trabalha mais na empresa, devido a esse acúmulo de função. Então, ele entrou com essa ação, requerendo o acúmulo de função e o pagamento das diferenças salariais referente ao acúmulo de função. Então, essa é a introdução do caso. Eu vou falar sobre a decisão de primeiro grau da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, onde ela reconheceu o direito ao adicional por acúmulo de funções e condenou a reclamada ao pagamento de um plus salarial de 30% do salário base, com reflexos em férias, 13º, FGTS e aviso prévio. O juiz ele fundamentou a decisão com a prova testemunhal, onde ela confirmou que o reclamante desempenhava tarefas diversas, como faxina, caixa, garçom e a limpeza do banheiro, de forma rotineira e contínua, o que excedia os limites razoáveis do contrato de trabalho. O trabalho de limpeza realizado pelo autor não se restringia à simples organização, mas era uma faxina completa, onde ele limpava banheiros e as áreas comuns. Mesmo com a eventual divisão de tarefas ou rodízio entre colegas, a carga de trabalho acumulada era excessiva e não condizia com as funções originalmente contratadas. O juiz aplicou um entendimento jurisprudencial, citando os precedentes do TRT4, de que o acúmulo de funções, quando comprovado por prova robusta, gera o direito a um adicional remunerado com base no princípio da proteção do trabalhador e vedação ao enriquecimento sem causa do empregador. Assim, a sentença acolheu o pedido de adicional de 30%, entendendo que a situação caracterizava como um acúmulo indevido de funções com direito à devida compensação financeira. Já a decisão de segundo grau, ela reformula a decisão do primeiro e afasta a questão da condenação do adicional para acúmulo de função, julgando procedente o pedido do reclamante. O colegiado se fundamentou no artigo 456 do parágrafo único da CLT. Neste caso, o empregado obriga-se a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. Assim, no contrato de trabalho, não há previsão legal para pagamento diferenciado por função acumulada. Como na decisão do primeiro grau, eles acabaram também não considerando o contexto do próprio local de trabalho, que é um bistrô, né? E nem o fato que a questão do acúmulo de tarefas é uma necessidade operacional comum naquele pequeno estabelecimento, não caracterizando acúmulo indenizado. Só se trata de acúmulo de função de acordo com o colegiado, se as tarefas que o Everton fizesse fossem diversas ou exigissem maior complexidade técnica, o que não foi demonstrado no caso concreto. Sendo isso, no segundo grau, ele indefere o pedido de acúmulo de função.
Pode ir. A conclusão da nossa equipe é que, no caso de Everton, as provas confirmaram que ele desempenhava múltiplas tarefas. Contudo, tratava-se de um estabelecimento de pequeno porte, com estrutura limitada, cenário comum no setor de alimentação e serviços. Nessas situações, a divisão de tarefa costuma ser sobreposta. A polivalência dos empregados, embora exija mais esforço, não caracteriza por si só acúmulo de funções indenizável. Isso só ocorre quando há acréscimo de complexidade ou exigência técnica significativa, o que não foi comprovado nesse caso. Juridicamente, o artigo 456, parágrafo único da CLT, permite ao empregador exigir do empregado qualquer atividade compatível com as suas condições pessoal, respeitando o contrato. Assim, as tarefas simples, sem complexidade ou exigência técnica maior, não dá direito a plus salarial. Esse entendimento está em linha com a jurisprudência do TST, especialmente na súmula 372, inciso 2º, aplicado por analogia, que condiciona o pagamento adicional à demonstração de aumento relevante em responsabilidade ou complexidade. Por fim, embora a decisão do TRT4 seja juridicamente correta, está correta, em alinhada com o ordenamento atual, ela evidencia as limitações do nosso sistema, que muitas vezes tolera sobrecarga de trabalho sem compensação, principalmente em pequenos negócios. Há uma lacuna na lei que precisa ser debatida pela doutrina, pelo judiciário e pelo legislador, para garantir que a sobrecarga, mesmo em funções simples, seja conhecida e compensada de forma justa quando ultrapassar os limites da razoabilidade. A jurisprudência do TRT4, no processo 20.06605 de 2023, reforça essa decisão. A jurisprudência diz assim: nos termos expostos do parágrafo único do artigo 456 da CLT, o empregador pode exigir do trabalhador qualquer atividade lícita dentro da jornada normal, desde que não seja incompatível com a natureza salarial. O direito ao acréscimo salarial por acúmulo de funções constitui quando há alteração contratual. Por consequência, se desde a contratação o trabalhador desempenha as mesmas funções, não há que se falar em acúmulo, sendo todas as atividades remuneradas pelo salário contratual. O acúmulo de funções não está completado de forma específica na legislação trabalhista. A percepção do acréscimo salarial na hipótese de haver o suporte fático necessário de sustentação legal no artigo 468 da CLT, que veda ao empregado inicialmente contratadas como empregado. Desse modo, verifica-se o acúmulo de funções, quando não decorrer do contrato. O empregador promove unilateralmente alteração contratual, no que se refere à função para a qual o empregado foi contratado, atribuindo a esse o desempenho de atividades mais especializadas ou de maior complexidade, estranhas à sua função, sem correspondente acréscimo salarial. Não configura acúmulo de funções e simples variação de tarefas dentro da jornada, às vezes, inclusive, por ansiosidade no setor de trabalho, compatíveis com condições do empregado. A matéria exige exame em espécie, inserindo-se uma análise em outros elementos, com jus variante, do empregador e na contratação do critério no tempo de tempo. Essa foi o nosso trabalho. Muito obrigado, professor. Deus abençoe. 9 minutos e 31. Eu mutei. Nossa, estão parando a gravação.